Eu fiz muitas questões também. Na época eu assinei aquele Questões de Concursos, que depois mudou o nome para queconcursos.com.br, alguma coisa assim. E eu fazia muitas questões. Em alguns dias eu cheguei a fazer 800 questões, quase 1000 questões, o dia inteiro fazendo questões, isso antes do edital. Eu fazia de modo genérico. Quando chegou o edital, eu fiz mais provas da Defensoria, para entender que a Defensoria cobra muito direito de família, alimentos, sucessões, que não cobra tão fortemente a parte de contratos, por exemplo. Os examinadores são inteligentes. Eles pensam como aquele indivíduo vai se comportar. Às vezes erram bastante. Às vezes cobram, por exemplo, questões sobre STF. E aí o cara vai ficar lá numa cidade do interior trabalhando e nunca vai atuar no STF. Ou vai atuar daqui a 30 anos. Mas como regra, eles tentam manter uma patronização. Defensores atuam muito com direito de família, direito penal, sucessões, então eles seguem forçando um pouco mais nessa parte. E aí, outra coisa também é que eu fazia essas questões e copiava as afirmativas corretas em um arquivo. Eu chamava de... O nome do arquivo era Assertivas Corretas. E aí era até uma redundância, mas de qualquer forma, eu guardava as opções que as bancas entendiam que era correta. Se a banca fazia uma pergunta genérica sobre prescrição, é correta a seguinte alternativa: A, B, C, D, E, enfim, 5 opções. Eu marcava, acertei, errei, não interessa. Só que a opção que a banca considerou correta é muito interessante. Vale a pena guardar aquilo para estudar depois. Eu copiava a opção e colava no arquivo de penal, de processo civil, enfim, de acordo com cada disciplina. E aí eu ia criando uma espécie de resumo a partir dos entendimentos das bancas, dos entendimentos cobrados nas provas. Isso me fazia ver a frequência que determinados temas caíam, controle de constitucionalidade cai dia sim, dia também, por exemplo, e me fazia ver que algumas coisas eram repetidas, cobravam da mesma forma. Quando se falava em alimentos era sempre da mesma forma que eles cobravam, nunca fugia para outro assunto, era sempre a mesma coisa quanto à execução de alimentos, quanto à prisão do devedor de alimentos, etc. E aí eu ia criando um arquivo com as afirmativas corretas da prova que eu fazia. Deve ter outro aplicativo, outro site que você possa responder também. Mas se não tiver, você pode pegar direto no site das bancas, salvo engano, PCI Concursos guarda também muitas provas antigas lá, você pode acessar a prova, tentar fazer à mão mesmo, enfim. Eu gostava de marcar no site, que aí eu já pegava a afirmativa correta e colava no arquivo.